Isaías capítulo 40, versículos 3 ao 5, nós lemos assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Nós lemos de Isaías, mas essas são as palavras que foi em Mateus 3, e versículo 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então aquela voz que clama no deserto do versículo 3 de Isaías 40 é justamente João o Batista. Mas é muito importante notar, e vou fazer uma distinção, às vezes despercebida, e isso causa grande polêmica e confusão em sérias doutrinas oriundas do Novo Testamento. E é importante notar que João Batista não pregou o Evangelho. João Batista pregou a preparação para o Evangelho, mas ele não pregou o Evangelho. Em momento algum ele pregou o Evangelho. Ele pregou para os judeus e era para a preparação da salvação, do Salvador, do Messias, que estava por vir. Igualmente importante notar, como derivado do fato que ele nunca pregou o Evangelho, ele nunca batizou ninguém com o batismo do crente. Mas pastor, ele é chamado João o Batista porque ele batizava? Ele batizava, mas ele não batizava o batismo que eu, por exemplo, como pastor, e nós como crentes, recebemos nas águas. Eu aponto aqui para o batistério, mas é claro, não precisa ser em um batistério, em uma igreja. Eu pessoalmente já batizei em praias, já batizei em rios, já batizei em o que era nada mais do que uma grande poça d'água, tá? Mas era uma poça d'água grande e funda, mas não era bem um lago, mas enfim, o importante é que o batismo que João batizava não era o batismo que nós como crentes recebemos, e não é o batismo que nós praticamos hoje. E se você olhar lá em Atos capítulo 19, isso aqui Paulo, ele se encontrou com alguns discípulos de João. E os discípulos de João, pasmem, nem eram salvos. Se os discípulos de João não eram salvos, então, obviamente, ele não batizava o batismo do Evangelho, o batismo do crente. Inclusive, lá em Atos 19, depois você leia do versículo 1 em diante, para ter um contexto melhor, mas só o versículo 4, falando sobre o batismo de João, fica bem claro isso. Atos 19, 4. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo judeu, que eram os judeus que iam para o deserto, saindo das cidades que João ministrava no deserto, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então você lê ali em João 19, os discípulos de João, o Batista, não eram salvos. E não tinham sido batizados. Por isso que logo após, esses discípulos de João, que disseram, nós nem sabíamos sobre o Espírito Santo. Nós não sabíamos de Evangelho. Então eles foram salvos e foram, então, batizados. Então, João Batista não pregava a salvação, nem um Salvador, mas ele pregava a salvação e um Salvador que estava prestes a ir. E é criada uma confusão. Porque muitos veem isso aqui e dizem, batismo é de arrependimento. Não, o batismo de João era de arrependimento. Que arrependimento? Que ele levava as pessoas a se prepararem. Mas não era o Evangelho. E muita gente acha que o batismo, de alguma forma, é algo que tem que ser praticado depois que for demonstrado, consolidado, comprovado, oficializado, carimbado o arrependimento,
como se arrependimento dos nossos pecados, o arrependimento das nossas más ações, não que é errado, mas a salvação não depende de eu me arrepender dos meus pecados. Minha salvação depende de eu me arrepender de onde eu colocava a minha fé para a salvação. Esse é o arrependimento que salva. Alguém acreditava, vou dar um exemplo, que eu era salvo porque eu pertencia a uma certa religião, ou uma certa igreja, ou porque eu fazia ou não fazia certas coisas. Eu acreditava que eu só era salvo porque eu fui batizado. Eu acreditava que eu era salvo porque eu tomava ceia. Eu acreditava que eu era salvo por N motivos. E eu me arrependi, eu mudei de ideia, eu mudei e agora eu confio em Cristo e apenas Cristo somente, mas nada. Esse é o arrependimento que salva. Inclusive a palavra arrependimento é uma palavra grega, metanoia, meta, mudança, noia de mente. Você tem uma mudança de mente em relação ao que você confiava para ir para o céu. Eu confiava em religião, boas obras, etc, etc. E agora eu não confio em nada disso, mas eu confio apenas na obra de Cristo, terminada, completa, total. Esse é o arrependimento. Obviamente nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e consertando nossa vida, e santificando e crescendo. Isso não acontece do dia para a noite, é um processo que dura a vida inteira, mas é assim que deve acontecer o nosso arrependimento gradual, que não tem absolutamente nada a ver com salvação. O arrependimento de salvação, o arrependimento de onde nós colocamos nossa fé para a nossa salvação. Então, a gente pode ver que tanto o texto em Isaías, quanto esse texto, quando fala sobre João, né, lá em Mateus 3, vou ler mais uma vez, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz que clama no deserto. Agora vem a mensagem da voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aí nós temos então, voltando aqui para o versículo 4 de Isaías 40, onde fala que todo vale será exaltado, então todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero será aplanado, se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente o verá, pois a boca do Senhor o disse. Então existe um resultado, existe uma consequência de fazer a preparação. Que preparação é essa? É endireitar no ermo vereda. Que é fazer, vou parafrasear aqui, é fazer reto seus caminhos. Endireitar os seus caminhos. Fazê-los retos. Então, aqui não está falando nem em Isaías, e muito menos em Mateus 3, que isso aqui está se tratando de salvação. Ou seja, não é eu endireitando o meu caminho, não é eu fazendo reto os seus caminhos, não é isso que vai me salvar. Isso não trata de salvação, isso trata de preparação, o que é explicitamente, então, afirmado. Então, tudo bem, pastor, mas então como que esse texto de Isaías, e como o que João Batista disse em Mateus 13, o que tem isso a ver com a gente? Se é para o povo judeu, não, eu não sou judeu. Como que podemos aplicar este princípio a nós? Como nós podemos ser abençoados e beneficiados? Então hoje eu quero trazer uma mensagem, endireitai as suas veredas. Mas para isso, para a gente endireitar as nossas veredas, nós precisamos de algumas coisas. Algumas coisas são necessárias. Então, vamos comigo no versículo 3 de Mateus 3, vou ler mais uma vez, porque este é um anunciado pelo profeta Isaías que disse, vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu coloco a pergunta, como então preparar o caminho do Senhor? Como endireitar as suas veredas? Fazendo nota de que esses são os caminhos do Senhor, não está falando dos nossos caminhos. Percebeu isso? O caminho do Senhor. Endireitai as suas veredas. Essas suas está se referindo ao Senhor. Não a nossa, não a do povo, a do Senhor. Então como é que eu vou endireitar os caminhos do Senhor? E para que eu vou endireitar os caminhos do Senhor? Muito bem. Tudo que Deus pode ter para nós, salvação, bênção, livramento, provisão, tudo isso são encontrados aonde? No caminho do Senhor.
já repeti isso, vou repetir de novo. Se nós queremos ter as bênçãos, o livramento, a provisão, tudo aquilo que Deus quer para a gente, Deus vai colocar no nosso caminho. Mas o nosso caminho aonde? No caminho do Senhor. Então eu quero que você imagine que aqui existe todo um leque de caminhos. Existem N caminhos, veredas que podemos escolher, como andar, como vamos fazer, como vamos nos portar, o que vamos decidir. Existe um leque enorme, mas existe um caminho e um caminho apenas, que é do Senhor. Nesse caminho, esse caminho reto, esse caminho do Senhor, é lá nesse caminho, nessa rota, que Deus vai colocar, Deus vai pontilhar todas as bênçãos, toda a provisão, toda a direção, tudo que Ele tem para nós está neste caminho que nós devemos traçar. Esses são os caminhos do Senhor. Nós estamos livres para andar qualquer caminho. Deus fala, você pode escolher qualquer caminho que você quiser, não tem problema. Você escolha o que você quiser. Agora você vai ter que arcar com as consequências do caminho. Você vai ter que se acostumar e aceitar o destino do caminho que nós livremente podemos escolher. Então aqui está dizendo que Deus então está dizendo para a gente preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas dele veredas. Abrindo um parênteses aqui, falando um pouquinho de geometria. Qual é a distância mais curta entre dois pontos? Ponto A e ponto B, a distância mais curta vai ser a mais reta. Se eu tenho ponto A e ponto B e eu faço isso, esse aqui é o caminho mais curto. É o caminho, podemos concluir, o caminho mais rápido. Claro, a velocidade vai afetar, mas dado a mesma velocidade, o caminho mais curto entre dois pontos vai ser o caminho mais rápido. Igualmente, se nós queremos alcançar as coisas que Deus pontilha no nosso caminho, então o caminho mais curto para chegar na bênção, na provisão, etc, etc, vai ser o caminho mais reto. E aqui eu estou emprestando o reto com justamente endireitar o caminho. O que é endireitar o caminho? É fazer ele direito, é fazer ele reto, é fazer ele justo. Então nós temos que endireitar as nossas veredas para se encaixar com as veredas de Deus. Como eu posso fazer isso, pastor? Bom, nós podemos fazer isso não seguindo os caminhos do Senhor. Nós podemos fazer isso saindo, desendireitando, ou desretando, ou complicando os caminhos do Senhor. E nós vamos fazer isso justificando aos nossos olhos que esse caminho tortuoso que escolhemos adotar é certo e correto e até que é de Deus. E o coração humano vai fazer isso. O coração humano é mau, perverso, enganoso, e ele vai fazer isso. Ele vai nos convencer. Nós vamos nos convencer, pelo engano do pecado, que o erro que estamos cometendo é de Deus. É do Senhor. É dito que a Bíblia é a palavra de Deus, obviamente mas é dito que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. E é verdade. Porque toda heresia é alguém que chega para a palavra de Deus e começa a ver coisa e concluir coisas que não estão aqui. Mas aquela pessoa, sinceramente, acha que está. Então nós temos que ter cuidado. Vou dar um exemplo aqui. Quanto tempo demorava a jornada entre ponto A e ponto B do povo judeu? Entre o Egito e a Terra Prometida. A jornada era de 40 dias. E de fato levaram 40 dias para chegar lá. Mas eles entraram depois de 40 dias, foram abençoados, houve a provisão, a terra que flui com leite e mel, a terra que teriam com a possessão eterna. Não, o que houve entre a saída do Egito, os 40 dias até chegar na Terra Prometida? Que não houve a posse. O que foi que houve? Os caminhos do Senhor foram desendireitados. Por 40 dias os espiões entraram, espiaram a terra, e voltaram os 12 espiões, apenas Caleb e Josué disse, vamos embora. Os outros 10 disseram, não, de modo algum,
Queremos voltar para o Egito, lá é que era bom. Eles voltaram à escravidão. Eles voltaram para o pecado, voltaram para o erro, eles retrocederam. E Deus falou, por cada um dos dias, dos 40 dias, que não só que vocês viajaram, mas especificamente os 40 dias que os peões espionaram a terra. Por cada um dos 40 dias, vocês vão vagar no deserto por 40 anos. 1 ano por cada dia. Como é que você passa 40 dias para chegar do Egito? Se você olhar no mapa, você vai ver, do Egito à Terra Prometida. Como é que demora 40 dias? Aí depois você passa 40 anos. Eles estavam fazendo um caminho reto? Não. Era o que Deus queria? Não. Era um caminho tortuoso. E muitas vezes crentes se privam, ou melhor das hipóteses, atrasam a bênção. Atrasam a chegada na Terra Prometida. Entenda, entre o Egito e a Terra Prometida havia deserto, havia provação, haviam 40 dias. Ah, era só 40 dias. Passe você 40 dias no deserto. Sem internet, sem Wi-Fi, sem televisão, sem celular, sem eletricidade. O pastor aí também já demais. Pois é, para eles não era diferente. Eu também não tinha essas coisas, mas era deserto, gente. Tinha animais selvagens. Nenhum conforto, nenhuma segurança. Haviam tribos, havia nações que queriam atacá-los, podiam atacá-los. Então, 40 dias não foi nenhum passeio, aqueles 40 dias. De modo algum. Mas eles passaram 40 dias e deveriam ter entrado na Terra Prometida. Não entraram porque sua fé foi pouca, não entraram por desobediência, como nós vamos ver daqui a pouquinho. E isso se traduz para a vida do crente do mesmo jeito. Deus tem uma Terra Prometida para nós. E o caminho mais rápido, a distância mais curta, é o caminho mais reto. E o caminho mais reto é o caminho do Senhor. Mas se nós vamos então desendereitar e nós vamos corromper os caminhos do Senhor e justificar isso para as nossas decisões, e acredite, pessoas fazem isso. Não, pastor, mas isso é de Deus. Eu falo, criatura, como que isso é de Deus? Em nome de tudo que é sagrado, como que você está fazendo? Pode possivelmente, na mente mais louca, ser de Deus. Ah, mas eu sinto assim. Está aí o problema. Não é que nós sentimos. O crente viverá pela fé. E não pelo que eu sinto, que eu gosto, que eu não gosto, que eu prefiro, que eu acho. E esse gostar, preferir, opinar, é aquilo que não faz reto os seus caminhos. E quem paga o preço não é Deus, quem paga o preço somos nós, como o povo judeu pagou. Uma viagem de 40 dias virou 40 anos. E muito, muito sofrimento. Então, a Terra Prometida, mais uma vez, não se trata de salvação. Se a gente pudesse ilustrar, personificar a Terra Prometida, não é o céu. É justamente aqui na terra. A terra prometida para Israel era a terra aqui na terra. Era uma área geográfica delimitada, não é o céu. Tá? São as bênçãos aqui na terra. É o plano que Deus tem para a sua e para a minha vida aqui na terra. E nós vamos chegar lá andando no caminho reto do Senhor. Mas dê uma olhada em Hebreus 3, quero mostrar exatamente o que eu falei agora, sobre esse vagar. Hebreus 3, no versículo 17, diz assim: mas com quem se indignou por 40 anos? Sobre Deus, que Deus se indignou. Com quem? Não foi porventura com os que pecaram. Continuando. Cujos corpos caíram no deserto. Terra prometida? Não. Morreram no deserto. 18. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram o quê? Desobedientes. Eles foram desobedientes. Pecaram, porque foram desobedientes. Mas qual foi o pecado? Desobediência. É um termo que pode englobar várias e muitas, e, francamente, todas as coisas, porque todos nós podemos ser desobedientes em várias áreas.
Mas a questão que foi a desobediência que privou as pessoas de entrarem na terra prometida que Deus queria. Deus havia preparado, Deus havia designado, Deus havia prometido. Mas caíram no deserto, morreram no deserto, não entraram. Por causa de quê? Desobediência. Tá? 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Se você, eu e você, nós vamos agir em cima daquilo que nós cremos. Ou eu vou crer na palavra de Deus, nas promessas de Deus, ou eu vou crer no que eu acho, que eu penso, que eu gosto, o que eu desendereitei dos caminhos de Deus. Não, Deus quer que eu faça isso, mas está errado. Mas Deus quer que eu faça. Essa é a única forma que nós, seres humanos, e nós crentes, especificamente seres humanos crentes, salvos, que nós vamos conseguir justificar para a nossa consciência, no nosso coração, o que é um erro. As nossas desobediências e rebeldias é nos convencendo que o nosso erro está sendo lastrado na palavra de Deus. Daí o meu comentário sobre a Bíblia ser a fonte e a mãe de toda heresia. Toda heresia se baseia na palavra de Deus, mas não como ela deve ser baseada. E funciona com seitas de heresias e falsos ensinos, e funciona com a nossa vida, do mesmo jeito. Então, endireitar os seus caminhos é endireitar o caminho do Senhor para que eu ande nele, para que eu obedeça a ele, e que eu confie nele. O povo chegou lá e falou, não, os 10 espiões falaram, não, lá tem gigantes, nós éramos como gafanhotos. A gente não vai sobreviver uma semana, vamos morrer todos. Inclusive, é melhor voltar para o Egito, porque lá a gente tinha peixe, tinha alho, tinha água. Lá era uma maravilha. Muito crente olha para o mundo e fala, era uma maravilha lá, né? Era tão bom, mundão bom, saudades. Pois é, acontece. O povo foi para Samuel e falou, ei Samuel, queremos não ser regidos por você, queremos não que você nos lidere, queremos um rei como todas as outras nações ao nosso redor. Sabe o que é isso? Eu quero ser igual ao mundo. É muito triste, é lastimável quando o crente olha para o mundo e fica com inveja. Fica fascinado, encantado, querendo ser igual ao mundo. Isso é distanciar, é aumentar o trajeto ou anular a chegada na sua terra prometida. Que é algo que é bom, é agradável, é perfeito, você quer, Deus sabe que você quer, Deus sabe que você precisa, foi feito para você, mas podemos escolher andar qualquer caminho, qualquer vereda. Isso nós podemos escolher. O destino, o resultado, a consequência, nós escolhemos ao decidir o nosso caminho. Não adianta vir por aqui, aí quando chegar lá no destino e dizer, eu não estou gostando daqui, eu queria estar ali. Bom, se você queria estar ali, você deveria ter destinado, traçado o seu rumo antes de partir. Não adianta você subir no avião com destino para São Paulo, e quando você estiver em cima da Bahia, falar, comandante, mudei de ideia, eu quero ir para Fortaleza. Meu querido, estamos indo na direção oposta de Fortaleza. Estamos a cada instante mais longe de Fortaleza. E muitos crentes caminham assim, vivendo suas vidas, desendireitando os caminhos do Senhor, e a cada passo estão se distanciando daquilo que Deus tinha para eles. Então vamos ter cuidado, fazer reto os seus caminhos. Então a primeira coisa necessária para isso é obediência. Obediência aos caminhos de Deus. A segunda coisa é determinação. Filipenses 3, versículo 13. Fazer reto os seus caminhos, precisamos de obediência da nossa parte à vontade e à palavra de Deus. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas, frise bem, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então nós precisamos de obediência e nós precisamos de determinação. Determinação. Focar no único objetivo, que é agradar e seguir a Deus em tudo. Você vai algum dia fazer isso perfeitamente? Não, você não vai. Não, eu não vou. Mas esse deve ser a nossa determinação. Esse deve ser o nosso foco.
Ah, mas se eu não vou agradar a Deus em tudo, sempre, 100%, então eu não quero. Isso é orgulho, isso é rebeldia, isso é desobediência. Temos que ter determinação. Nós teremos determinação quando estivermos sedentos, famintos, sedentos por Deus. O termo que a Bíblia usa no Salmo 42, se querem abrir suas Bíblias, Salmo 42, versículo 1 e 2, ele usa o termo sede. Eu não sei contar você, mas eu prefiro passar fome. Eu prefiro passar fome, de modo algum. Mas se for entre passar fome e passar sede, eu prefiro passar fome. Alguém já esteve com sede, aquela sede que a goela está grudando aqui. Pois é. É preferível fome do que sede. Se você ficar com fome, sem comer nada, uns 2, 3 dias, a fome passa. A fome passa. Sede não. Você vai dormir com sede, você acorda com sede. Você vai dormir com fome, provavelmente você não vai acordar com fome. Por motivos fisiológicos, não vou entrar agora nesse assunto, mas sede é terrível. Olha o que fala o Salmo 42, versículo 1. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aqui o salmista está dizendo, eu tenho sede de Deus. Eu estou sedento, assim como o servo, ele com sede sai bramando, sai gritando, sai rosnando, não sei que barulho. Deve ser bramar mesmo, né? Ele está atrás das águas, está com sede. E o salmista fala, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me apresentarei, quando eu estarei na sua presença, não na morte, mas em oração, em comunhão. Lembrando que naquela época, a glória de Deus estava de fato no tabernáculo, depois subsequentemente no templo. Então Deus estava presente ali, do mesmo jeito que Deus está presente aqui agora. E do mesmo jeito que Deus está vivo e presente na sua vida, quando você sair por aquelas portas, o Espírito Santo está selando, guardando, comunhando, vivendo, andando. Você tem sede da sua presença? Você tem vontade, você brama, você suspira. Porque quando nós bramamos, suspiramos, temos sede de Deus, nós vamos ter o quê? Determinação. Igualmente aquela pessoa que está determinada a ficar rico, por exemplo. Ele vai roubar, vai matar, trapacear, vai sonegar, vai fazer o que for necessário, porque ele está determinado, investido naquilo que ele tem sede. Dinheiro, poder. O tom mais romântico. Aquele jovem que está determinado a conquistar aquela jovem, vai buscar, vai bramar, vai se esforçar. Por quê? Porque ele está determinado, ele tem sede. Quando nós tivermos sede por Deus, nós teremos a determinação para seguir os seus caminhos. E isso vai depender muito de limparmos os nossos caminhos. Fazei reto os seus caminhos. Hebreus 12, rapidamente. Para fazer reto os seus caminhos, nós precisamos de algumas coisas. Nós temos visto que nós precisamos primeiramente de obediência. Nós precisamos de determinação. E nós precisamos de eliminação. Olha o versículo 1 de Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, preste bem atenção, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Note aqui o termo deixemos. Deixemos todo o embaraço. Esse deixemos, ele significa colocar para fora. Colocar de lado. Convenhamos, se eu vou colocar para fora, é porque estava onde? Dentro. Se o irmão Luiz pedir para o Micael,
Bota o lixo lá fora. É porque o lixo está dentro. Se o lixo já estivesse fora, seria sem sentido falar, bota o lixo fora. Inclusive, na tradução LTT, que é uma tradução literal dos textos corretos, diz assim o versículo 1 de Hebreus 2. Portanto, nós, uma tão grande nuvem tendo de testemunhas nos rodeando, e havendo nós deitado fora todo o peso e o pecado. Deitado fora. No ACF, nada de errado com isso, deixemos. O que é deixar? É botar fora. Eu enfatizo essa palavra porque esse deixemos está dizendo, implicando que nós temos em nós, eu tenho, você tem, todos temos coisas que precisamos eliminar. Temos que botar fora. Porque está dentro. E não deveria estar dentro. Isso significa que essas coisas que estavam dentro de nós, mas não devem mais estar em nossas vidas, precisam ser eliminadas. Quem vai fazer isso, pastor? Eu, na minha vida, e você na sua vida. Quem vai nos ajudar? O Espírito Santo vai nos ajudar a identificar e a nos prontificar e a executar essa eliminação. Mas apenas se eu cooperar. O Espírito Santo não vai vir para você, ele dar um tapa e botar para fora tudo aquilo que tem que sair da sua vida. Ele vai mostrar, vai apontar, vai dizer como. Agora, se eu quiser desendereitar, eu vou dizer, não. Deixa quieto aqui dentro que está bom. Tudo bem, quer ficar, fique. Mas você não vai correr a corrida. Corramos com paciência a corrida que nos está proposta. Deus tem uma carreira, Deus tem um plano, Deus tem uma vontade. Essa carreira, nós precisamos correr essa carreira. Mas para isso precisamos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, não adianta olhar para o mundo e falar, pastor, mas o mundo está fazendo isso. Deixa o mundo fazer. Gente, o mundo está condenado, o mundo está perdido, o mundo já é do maligno. Para que raios tu está olhando para o mundo? Para que raio você está olhando, invejando, babando pelo mundo? Você é filho de Deus, cidadão do céu. Estrangeiro nesse mundo. Efésios 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Que companheiro? Alguém que anda junto. Então não ande junto com o mundo, não ande como o mundo. É desobediência. Ninguém vos engane com palavras vãs. Não caia no papo, na conversa do mundo. Porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros, versículo 8. Porque noutro tempo éreis trevas. E outro tempo, não agora, outro tempo, antes. Mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Deu para entender? Endireitai, fazei reto os seus caminhos, é nós andarmos nele e não andar nos caminhos do mundo. Voltando para Hebreus 12 e versículo 1, os termos embaraço e pecado. Deixemos, colocamos fora, todo o embaraço e o pecado. O que seriam isso e qual a diferença? É a mesma coisa, embaraço, pecado? Essa palavra embaraço, ela literalmente quer dizer peso. Peso. Aqui está usando o termo carreira. E corramos com paciência a carreira. Se você vai correr uma corrida, você não vai pegar 2 halteres de 15 quilos e sair correndo. Você vai fazer isso? Você não vai fazer isso. Você pode até fazer para benefício de exercício, condicionamento físico, mas não uma corrida. Uma corrida,
Você pode ver os atletas quando correm, usam os materiais mais leves e mais etc, etc. Por quê? Para ficar leve. Se eu for numa corrida, eu não vou vestir um terno, gravata, sapato social e 1, 2, 3 e já. Não vou fazer isso. Então tem um embaraço. Agora, você pode correr uma corrida de terno e gravata? Pode. Não existe nenhuma lei que eu saiba em competição esportiva que você precisa usar, ou é proibido usar certo tipo de traje. Existe assim, você não pode usar um traje com dizeres ofensivos, etc e tal, mas assim, se você quiser correr ao meio-dia aqui em Maceió usando um casaco de pele, fique à vontade. Mas é um embaraço, é um peso, uma desvantagem. Já o pecado não. O pecado é pecado. Ou seja, existem coisas que devemos tirar na nossa vida. Primeira categoria de coisa que devemos colocar para fora é o pecado. Bote fora o pecado. A outra categoria são os pesos. Agora entenda, o que é um embaraço para mim pode não ser um embaraço para você. O embaraço, portanto, não é necessariamente pecado. Tanto que a palavra de Deus fala embaraço e pecado. Então pecado é pecado, embaraço não é pecado, embaraço é um peso. É algo que vai nos desvantagear, vai nos prejudicar, que não vai nos ajudar. E cada pessoa pode ter algum peso que é diferente de outro. Para algumas pessoas, talvez, o embaraço, a distração, o peso é esporte. Para outras pessoas, talvez seja amigos. É errado ter amigo? Claro que não. É errado praticar esporte? Claro que não. Mas talvez esteja sendo uma distração, um peso para você. Não é pecado, mas é um peso. E se é o peso, devemos identificar. Devemos deixar que o Espírito Santo nos mostre o que é um peso e a gente tira aquilo. Pode ser N coisas. E eu quero que o Espírito Santo mostre para você. Eu quero que você esteja aberto e sensível para ouvir. Não é o meu papel, eu não tenho condições ou habilidade de ficar olhando. Bom, muito bem, Nicolas, o seu embaraço, eu não faço a mínima ideia. Mas sabe quem faz? O Nicolas sabe. E sabe mais quem sabe? O Espírito Santo que habita no Nicolas sabe. E isso vale para cada um de nós. Então, se eu vou fechar os meus ouvidos em rebeldia e desobediência, eu estou desendireitando os caminhos do Senhor. Porque eu vou fazer o que eu quero fazer. Não interessa o que o Espírito Santo mostrou, quer. Não interessa, eu vou fazer o que eu quero fazer. E no frigir dos ovos é isso que todos nós vamos fazer. Nós vamos fazer o que nós queremos fazer. O segredo, a arte do sucesso, é você querer fazer o que Deus quer que você faça. E Deus quer justamente fazer isso. Deus não quer que você e eu façamos nada forçado. Ele nos dá o querer e o fazer. É a beleza do plano de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você vai gostar. Você vai querer. É como aquela pessoa que você pega assim a coisa mais deliciosa. Como dizia certa vez alguém, a pior delícia. Aí você chega para alguém e fala, Gabi, prova essa pior delícia. Ah, vou não, gosto não. Você já provou? Não. Tem muito crente que vai nascer, ser salvo, morrer, sem nunca ter provado, nem cheirado, nem beliscado a vontade de Deus. Por quê? Ah, porque eu não gosto. Provai e vede que o Senhor é bom. Prove. Eu não fiz uma pesquisa, mas eu arriscaria dizer que a grande maioria dos crentes, digo aqui, no mundo de forma geral, nunca experimentaram e nunca experimentarão qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele. Para que experimenteis qual seja. Experimentar, provar. Não vos conformeis com o mundo, mas sede o quê? Transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não é difícil, gente. O que é difícil é o nosso coração, que é mau, perverso, enganoso, quem conhecerá? Que nos priva, nos destrilha,
que a última coisa que o diabo, nosso arqui-inimigo, quer é que você prove, experimente que o Senhor, Ele é bom, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Porque uma vez que isso acontece, você vai ter obediência, você vai ter determinação e vai começar uma eliminação de pecados e pesos, embaraços, a palavra usada, de nossas vidas. E quando nós nos livramos do pecado, botamos fora o embaraço, nós vamos ter leveza e ligeira de pé, e nós vamos alcançar a terra prometida em tempo recorde. E isso glorifica a Deus, que é justamente o que o diabo luta, combate, quer evitar. Então devemos evitar e retirar distrações e pecados. Por último, essa noite, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, capítulo 58. Estamos vendo aqui: endireitai, fazei reto os seus caminhos. Primeira coisa, obediência, determinação, eliminação e, por último, consistência. Consistência. 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Pense bem, de nada adianta obediência, de pouco adianta determinação, sem consistência. Mas o que é consistência? Consistência é ser constante. É o oposto de inconsistência. O que é inconsistência? Bom, você faz uma coisa hoje, amanhã você desfaz. Geralmente é assim, dá 2 passos para frente, 1 passo para trás. Se fosse isso, 2 para frente e 1 para trás, você vai avançar devagar, mas você vai avançar. O problema é quando você dá 2 passos para frente e 30 passos para trás. Aí você não vai para canto nenhum. Consistência. Determinação, obediência. Obediência na eliminação, obediência na obediência. Ser constante vem de 2 coisas. Olha comigo para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Nos diz que nós temos que ter ambos os pés plantados no Senhor. E não um pé no mundo. Ou pior, os 2 pés no mundo. Tiago 1,8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Inconstante é o oposto de constante. E nós precisamos de consistência, constância, sermos constantes. Então, esse homem de ânimo dobre, ele é inconstante em tudo que faz. O que seria ânimo dobre? Literalmente aqui, essa palavra, essa frase, não é uma palavra, ânimo dobre, ânimo dobre, no grego, na palavra original, é uma palavra só. Dipsikos, de 2, psikos, de mente. É alguém que tem 2 mentes, é por isso que eu disse, constância vem de você ter os 2 pés com Deus, e não ter um pé aqui e outro pé aqui. Isso é dipsikos, é 2 mentes, são 2 corações, são 2 ânimos, 2 vontades. Você faz uma coisa hoje, amanhã você desfaz. Não, agora é isso, amanhã você faz outra coisa. De pouco adianta obediência, eliminação, determinação, se você não é constante. 2 passos para frente, 1 para trás, 2 passos para trás, 1 para frente, e você fica nessa dança, nessa lambança. Acredite que não é a distância mais curta. A quilometragem vai aumentando. Porque em vez de ir, você vai e volta e você faz isso, a distância vai aumentar. Você vai retardar, vai atrasar a sua chegada na terra prometida. Deus não quer isso. Você não quer isso. Então não tenha um coração dobro, dipsikos. Outra coisa muito importante para ter consistência. Número 1 é ter os 2 pés firmados com Deus e não com o pé no mundo. E a outra é não seja indouto. Eu vou ler o texto, depois eu explico. 2 Pedro 3. Olha em 2 Pedro, lá no final do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16, eu vou ler o que diz. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de
entender. Isso aqui é Pedro falando sobre Paulo, sobre as doutrinas de Paulo, as muitas epístolas de Paulo, as muitas doutrinas e ensinos de Paulo. Paulo foi um grande mestre, tá? Mas então, falando disto, justamente desse tema, entre as quais há pontos difíceis de entender. Aí diz que os indoutos e inconstantes, veja bem, indoutos e inconstantes, torcem e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Note, como eu falei no início, para endireitar, fazer retos os caminhos do Senhor, nós não temos que estar fazendo o quê? Torcendo. Diz aqui, torcem as escrituras. Torcem. Como? Ah, pastor, isso não é para hoje. Isso é para outra dispensação. Isso era outra cultura. Isso era outra... Sabe o que é isso? É você torcer. Torcer, você está torcendo, você está desendireitando. O caminho mais curto daqui para lá, eu pegar uma linha e eu puxar reta até lá. Mas se eu vou ficar torcendo ela, não é o caminho mais curto. Então note como ele coloca aqui, indoutos e inconstantes. Mas o que é um indouto? O indouto quer dizer alguém não instruído, alguém não ensinado, alguém não habilitado, portanto. Quando é alguém não ensinado, não é por falta de alguém que ensine, é por falta de alguém aprender. Porque ensino, aprendizado, educação, treinamento é uma moeda com dois lados, como toda moeda. Há quem ensine e há quem aprenda. Se você olhar a igreja de Coríntios, era uma igreja carnal, infantil, imatura, problemática, terrível. No entanto, tinha os melhores mestres que imaginar. Paulo passou por lá, Apolos passou por lá, Cefas passou por lá. Não era falta de ensino. Não era falta do Espírito Santo, não era falta da palavra de Deus. A falta estava com as pessoas de Corinto, que faziam justamente isso, que torciam as Escrituras. Isso você vê a igreja de Corinto, é uma igreja terrível, cheia de problema. O que diga que as pessoas que compunham a igreja eram terríveis, carnais e cheias de problemas. Enfim. Então nós devemos estudar e seguir a palavra para sermos o quê? Constantes, para termos consistência. Consistência. Salmo 111, se não me engano, versículo 10. Bom entendimento tem aqueles que cumprem os seus mandamentos. Quer ter bom entendimento? Obedeça. Cumpra. Você vai entender. Por isso que muito crente nunca entende, nunca na cabeça. É sempre torcendo. Por quê? Porque eles não entendem. Por que não entendem? Porque não obedecem. O ser humano funciona assim. Quando eu sentir vontade, eu faço. Quando eu entender, eu sigo. Quando cair a ficha, aí eu obedeço. Deus não trabalha assim. Pela fé me obedeça, me siga, faça. Você vai entender, você vai gostar. Você vai compreender. Mas dê o primeiro passo. Que na realidade é o segundo, né? Porque Deus já deu a sua vontade, primeiro passo, agora eu dou o segundo passo obedecendo, aí Deus dá o entendimento, dá a vontade, dá o cumprir, o efetuar, dá o poder. E o gostar. Mas primeiro, precisamos retornar àquele passo. 1 Coríntios, capítulo 15, e o 58, que nós lemos agora há pouco. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. O que acontece quando nós somos firmes e constantes? Aí, vamos ler o resto do versículo. Sempre abundantes na obra do Senhor. Quando você é firme e constante, você vai ter obediência, você vai ter consistência, você vai ter eliminação. E junto com tudo isso, o resultado era abundância na obra do Senhor. E quando nós temos essa abundância na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quer dizer isso? Duas coisas. Haverá resultado. E 2, haverá recompensa. Galardão. Galardão. Quando nós produzimos
para o Senhor. Outros são abençoados. E nós somos abençoados. Nós não devemos fazer isso, abundar na obra do Senhor, só pelas recompensas. Não tem problema nenhum. Mas o motivo principal era obediência a Deus e para ser uma bênção àqueles que Deus coloca no nosso caminho. Fazei reto os seus caminhos. Vida reta, só para concluir, é essencial para o crescimento espiritual. Não tem como. Não tem como. E ainda vem paz, ainda vem bênção, vem prosperidade. Tem uma conexão profunda com Deus. Deus se torna cada vez mais real. Não é Deus no céu e eu na terra. Não. É Deus conosco. Na realidade, Deus está conosco. Você é salvo, o Espírito Santo habita em você. Você está selado, marcado, comprado. Ele habita em você. Só que muitas vezes nós não sentimos, nós não notamos aquela presença. Justamente porque estamos fora, estamos torcendo, saindo do caminho de Deus. E quando isso acontece, nós entristecemos o Espírito Santo. Nós extinguimos o Espírito Santo. O que nós somos ordenados a não fazer. Não entristeçar, imperativo. Não entristeça o Espírito Santo. Não extinguais, não apague, não extingue o Espírito Santo. É uma ordem. Por quê? Por isso. Então vamos sim fazer reto nos seus caminhos.